Olá pessoal, hoje eu quero mostrar o terceiro motivo pelo qual nós que somos cristãos não devemos dar o dízimo. E não é uma questão de avareza, é uma questão de obediência a Deus e não transgredir aquilo que Ele nos colocou como verdade através da Sagrada Escritura. Se o fim da lei é Cristo e o dízimo está incluído nas 613 leis que foi dada ao povo de Israel, ao povo judeu, não ao povo gentil ao qual nós brasileiros estamos incluídos, não devemos mais viver na prática do dízimo. É simples. Para nós compreendermos melhor a Sagrada Escritura, temos que ter a consciência do que Deus deixou para Israel e o que Deus deixou para a igreja. O que Deus deixou para Israel foram promessas terrenas, promessas de bênçãos terrenas, ao qual foi dado através da lei por Moisés, que também recebeu as leis do Senhor em solo terreno, que foi no monte. Agora, o que Deus deixou para a igreja foram só promessas celestiais, ao qual Paulo foi arrebatado ao terceiro céu celestial e recebeu as promessas de Deus que estava em oculto, diz a Escritura. Lá em 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 26, diz que o mistério da graça estava em oculto pelos séculos dos séculos. Ou seja, tudo que foi dito no Antigo Testamento, nada se relacionava à igreja. Estava tudo sendo relacionado ao quê? A promessas terrenas que Deus prometeu dar a Israel e não à igreja. Então nós não podemos confundir as coisas. Estava oculto em Deus, foi manifestado a Paulo, ou seja, tudo que estava relacionado a promessas terrenas, foi dado a Israel, não tinha nada a ver com a igreja, apenas a ver com Israel. Se a lei foi dada a Israel e não à igreja, se o fim da lei é Cristo, então, e eu vivo debaixo da graça, então não devo mais dar o meu dízimo. Por quê? Porque a lei que foi dada por Cristo é a lei do amor. Amará o seu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, ou seja, uma devoção total e completa a Deus. E o segundo, que amará o teu próximo como a ti mesmo. Porque não tem como eu dizer que amo a Deus se eu aprender a amar meu próximo. A única maneira de eu demonstrar o meu amor a Deus é amando ao próximo. Ou seja, essas duas leis representam o que Cristo nos deixou. A lei do amor. E não uma lei estipulada por porcentagem, que era a lei que Deus deixou a Israel, para que houvesse igualdade entre eles, que era dado à tribo de Levi, a tribo sacerdotal, que era distribuído o dízimo entre as viúvas, órfãos e estrangeiros em 3 anos, e dividido também com eles que não tinham terras e que necessitavam levar também a palavra e cuidar das coisas do Senhor. Então, o objetivo, é vivermos debaixo da graça do nosso Deus, e não mais debaixo da lei. Expressar o amor de Deus com voluntariedade, liberalidade, generosidade, e com tudo que flui com naturalidade, uma pessoa que se converteu verdadeiramente a Deus, que não precisa de lei estipulando quanto que eu tenho que dar, quando já existe uma lei muito maior dentro de mim, que é a lei gerada pelo Espírito Santo, gerada pela redenção que foi alcançada através da misericórdia de Deus, manifestada em seu Filho na cruz do Calvário. Então hoje eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu não preciso dar porcentagem a Deus. Por quê? Porque o amor já flui dentro de mim. O Espírito Santo quer que eu dê com naturalidade, com liberalidade, com generosidade. É isso que agrada ao coração de Deus. Eu ser grato a Deus e dar a Ele, não pelo que Ele tem a me dar, mas pelo que Ele já me deu. E sirva a Ele apenas por um ato de gratidão e um ato de amor. Eu sei que tem muitos pastores que vão sempre guardar aquela tese, Olha, tem que dar o dízimo. Por sinal, é bem favoráveis a eles pregar acerca disso. É bem viável. Mas eles vão dizer isso sempre baseado naquela passagem de Gênesis, capítulo 14, versículo 18, que fala sobre o dízimo que Abraão deu a Melquisedeque, rei de Salém, que representava Cristo. Eles vão sempre bater na mesma tecla. Olha, eu sei que o fim da lei é Cristo, que o dízimo é lei. Mas espera aí, vamos pensar. Antes mesmo de Deus ter dado a Moisés as leis para ser aplicado em Israel, já existia a prática do dízimo.
Porque o pai Abraão dizimou a Melquisedeque, rei de Salém, que representava Cristo. Então, se o dízimo surgiu, a prática do dízimo surgiu antes mesmo que houvesse a lei, mesmo o fim da lei sendo Cristo, olha, é aceitável agora no tempo da graça, porque veio antes da lei a prática do dízimo. Isso é correto? Com certeza não. Porque se você pregar Hebreus, o capítulo 7 de Hebreus, e você lê ele por completo, não lê pela metade alguns versículos não. Já vi muitos pastores mal intencionados pregar cerca de um versículozinho do capítulo 7 de Hebreus e dizer, ó, tá vendo aí? Não, tá tudo errado. Texto sem contexto é pretexto. Você quer ter a compreensão legal mesmo do que diz Hebreus 7, que fala só sobre o dízimo de Abraão a Melquisedeque? Você tem que ler ele por completo, para você chegar a uma plena consciência do que a Escritura verdadeiramente deseja nos passar. Porque ali, primeiramente, fala que Abraão apresentou do despojo de batalha. Ele saiu para resgatar o seu sobrinho Ló, que tinha ido para uma terra diferente ao qual ele foi, e usou os seus 318 homens, né, para enfrentar o rei, os reis que tinham vencido a batalha dos 5 reis contra os 4 reis. Ele foi lá, resgatou Ló e pegou ali do despojo da batalha, e do despojo ele apresentou sim a Melquisedeque. Ou seja, é diferente, é totalmente diferente do que você pegar o 10% do seu salário que você trabalhou o mês todo e apresentar ali em forma de dízimo. É bem diferente. Despojo é uma coisa, aquilo que é teu é outra. Então, aí já tem um caso. E a Escritura diz lá em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 9 e 10, que aquilo que Abraão apresenta a Melquisedeque, que estava representando a Cristo, a nova aliança, né, representava a lei. Porque Abraão estava representando a tribo de Levi. E a tribo de Levi foi a tribo sacerdotal escolhida por Deus para arrecadar o dízimo das 11 tribos que recebiam terras. Então, Abraão estava, diz bem claro, estava representando a sua futura geração, que era a tribo de Levi. Então, o que Abraão estava representando a um sacerdócio maior, que não era frágil e inutilizado, que era o sacerdócio de Cristo, amém? Que representava o quê? A nova aliança. E representando também, Cristo estava representando a tribo de Judá, ao qual nunca tinha recebido dízimo. Então você vê, né, que essa tribo superior ao qual foi dada por Cristo, era uma tribo que nunca tinha recebido dízimo, que é a tribo de Judá, que representava a nova o quê? A nova aliança. Então, pessoal, o que Abraão apresenta a Melquisedeque era o que? Era uma representação, né, do dízimo, né, que representava a lei que foi estabelecida a tribo de Levi, que recebeu a ordenança de pegar ali o dízimo, que era das 11 tribos, que eram os seus irmãos que tinham recebido terra. Então, era nada mais, nada menos que uma simbolização do que estava já para acontecer. Então, o que Abraão apresentava ali a Melquisedeque era o dízimo fundamentado sobre a lei. E o fim da lei é Cristo. Tanto é que em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 18, está bem claro, para encerrar, para dar um basta nesse assunto, está bem claro que esta lei do dízimo foi abrogada. Algumas traduções dizem abrogada, abrogou nessa lei, outras traduções dizem que revogou a lei, que é a mesma coisa, ou seja, teve um basta, teve um fim. Procura saber no dicionário o que significa abrogou ou revogou. Teve um fim, teve um basta essa lei. Essa prática do dízimo cancelou. Por quê? Porque era uma prática de um dízimo que foi, né, que era humano, que devido à sua fragilidade e inutilidade, ou seja, era algo inútil. Você dá o dízimo, se você peca apenas em uma lei, né, você já é réu, você já é culpado em todas elas, ou seja, aquilo ali não fazia sentido para Deus, ou seja, era necessário, né, um sacrifício maior que foi dado em Cristo, um sacerdócio maior que era infalível, que é o nosso Senhor Jesus. Então, se você faz parte, né, da graça de Deus verdadeira, você quer viver essa graça de Deus, se você é um cristão, você tem que cumprir o que está na Escritura. Ele diz, olha, foi abolida essa lei.
né? Foi revogada essa lei. Ninguém mais deve praticar o dízimo, porque isso é contra o cristianismo. Isso foi fundamentado na lei. O servo, né, representando a lei menor, o servo Abraão, que é o pai na fé, ele serviu a uma lei maior que representava a nova aliança, que nunca tinha recebido dízimo, que veio da tribo de Judá e não da tribo de Levi, que representava o nosso Senhor Jesus. Então, seja cristão, siga a palavra. Não é uma questão, como muitos falam, né? É avareza. Não, é você ser cristão. É você não apenas viver embaixo de porcentagem para servir a Deus, ou servir a Deus com função naquilo que Ele tem a dar. Não, ou Deus amarrar o devorador, ou isso, aquilo, essas coisas da religiosidade que são criadas hoje no sistema religioso, que impede muitas vezes a pessoa viver uma vida segundo a vontade de Deus. Sirva a Deus com amor, com liberalidade, com generosidade, com voluntariedade, com naturalidade, porque é isso que Deus deseja no seu filho. O amor não mede proporções, o amor transborda, o amor, né, transborda tudo. Então, fique com Deus, que Deus te abençoe e até mais. Tchau, tchau.